Hudson, sou responsável pela empresa Escola de Heróis. Saiba que há mais de uma década eu ajudo pessoas que se sentem travadas para se divulgar pela internet, que estão patinando no marketing digital, que não conseguem captar clientes e cobrar o preço justo, ou que se sentem inseguras com medo de arriscar mais nas suas novas carreiras no desenvolvimento humano. Já viajei 50 países, criei um método próprio, impactei mais de 100 mil pessoas com meus treinamentos e faturei 7 milhões de reais em produtos digitais. Já realizamos turmas no Brasil, em Portugal, na Angola, estudamos com os melhores profissionais da área, estudei na Alemanha, nos Estados Unidos, na Índia, com nomes como Robert Dilts, Tony Robbins e Bert Hellinger. Eu tenho um propósito, é impactar 1 milhão de pessoas através das técnicas que eu desenvolvi com o meu próprio método. Porque eu acredito que as pessoas se desbloqueando, elas vão tornar os seus ambientes profissionais e de trabalho com mais harmonia e prosperidade. Eu quero convocar você e mais 200 terapeutas e mentores que querem de verdade alcançar esse objetivo maravilhoso de impactar 1 milhão de vidas. Se você sente um chamado e quer viver de mentoria ou de terapia online, eu quero oferecer para você uma sessão de direcionamento de carreira, para poder fazer um diagnóstico de onde você se encontra hoje na sua vida profissional e também um plano. Você está pronto para poder viver de terapia e mentoria online e assim construir um negócio de desenvolvimento humano? Nos vemos lá. Valeu! Alegria, alegria, é um prazer estar aqui nesse podcast. Durante vários momentos nós vamos receber pessoas ilustres como a Tânia, que está aqui para poder contar as suas experiências com a Escola de Heróis e principalmente levar informações sobre como você que está aqui me assistindo pode se tornar um terapeuta, um mentor, uma mentora, um profissional de desenvolvimento humano do novo milênio para impactar muitas vidas. Eu sou Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis, já treinei mais de 100 mil pessoas, visitei 50 países, criei um método próprio e hoje eu ajudo mentores e terapeutas a lotarem a agenda de clientes e escalarem o seu faturamento através do marketing digital. Eu quero deixar aqui desde já um presente para você que está aqui assistindo e quero agradecer a sua audiência e dessa forma eu quero falar que tem uma sessão gratuita de direcionamento de carreira da minha equipe que vai fazer com você. É uma sessão gratuita de direcionamento de carreira, você vai saber onde você está hoje, como é que está o teu diagnóstico, de como que você está desenvolvendo o seu trabalho hoje, principalmente o seu trabalho de divulgação e também um planejamento, tudo nessa sessão gratuita. Eu vou deixar o link aqui para você e aí você busca as informações, tá bom? Estamos juntos nessa jornada e vamos começar o nosso podcast de hoje. Hoje vamos falar sobre emagrecimento definitivo. Tânia, seja bem-vinda, já pode começar aí contando a sua história para o pessoal, por favor. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo, Diogo. E a gente tem que realmente trabalhar a cabeça das pessoas, porque eu quero ver todo mundo magrinho e saudável. Então, quando a gente fala de emagrecimento, né, as pessoas sempre pensam na primeira coisa que vem à cabeça, que é a dieta, né? Eu preciso fazer dieta, ou então preciso malhar, preciso ficar na academia. E não é por aí, né? A gente sabe que a pessoa não engorda só porque comeu demais ou só porque parou de malhar, né? Existe toda uma questão emocional que eu pesquisando e descobrindo e estudando sobre isso, eu percebi a importância da gente trabalhar uma coisa mais profunda para fazer com que as pessoas realmente consigam emagrecer e ficar magras. Legal, muito bacana isso. E eu quero que você conte um pouco da tua história, como é que você entrou nesse mercado, de onde você veio. E fala um pouco da tua experiência, por favor. Então, na verdade a minha história é longa, né? Pela minha idade a gente já vivenciou muita coisa. Eu sou RPGista, né? E sou osteopata também, mas depois eu trabalhei em empresas, sou empresária,
já há mais de 25 anos, trabalhei com vários tipos de empresas diferentes, trabalhei com loja de departamento, trabalhei com empresas de turismo, trabalhei com financeira, trabalhei com um bistrô, quer dizer, são coisas de áreas bem diferentes, sempre na parte de responsabilidade total, ou era CEO, ou era vice-presidente, ou era dona do negócio, então eu sempre me dediquei muito a cuidar dos negócios, basicamente era isso, né, que eu fazia. Mas aí eu fiz até meu MBA, né, de administração na COPEAD aqui da UFRJ, aqui do Rio de Janeiro, mas isso não estava me satisfazendo, sabe? Eu percebi que eu não estava contribuindo para a humanidade o quanto eu gostaria, sabe? Eu queria ter um impacto maior na vida das pessoas, na transformação do mundo. Então eu percebi que eu tinha que mudar o que eu estava fazendo. Foi então que eu resolvi voltar para as minhas origens, né? Que eu já era terapeuta, já trabalhava com isso, mas aí eu comecei a estudar, viajei para os Estados Unidos, fiz vários cursos, né? Para me formar, para ter essa base e que eu hoje tenho, né? Tanto da parte física, né? Que a gente tem que saber lidar. Obviamente que trabalhar só o emocional não é o suficiente, né? É o começo, mas não é tudo. E busquei também os conhecimentos europeus e o trabalho do Diogo, obviamente, que me ajudou demais a fazer com que as pessoas realmente se transformem. E hoje eu tô nessa, né? Trabalhando, emagrecendo a mulherada, porque o negócio é a gente ser saudável para poder viver muitos anos, para poder ter agilidade, viver bem, né? Aproveitar a vida da melhor maneira possível. É bom demais esse assunto de vida saudável e geralmente quando eu atendo terapeutas, existe uma certa, às vezes, incongruência da pessoa, às vezes, falar para o seu paciente ou para o seu cliente uma coisa e executar outra completamente diferente. Eu sempre dou o seguinte exemplo, o terapeuta às vezes que cobra ali R$ 50 numa sessão, ou às vezes que cobra ali muito barato, se ele está trabalhando com autoestima e ele quer que aquela pessoa que está ali com ele desenvolva a autoestima, como que ele não tem força e autoestima suficiente para cobrar o preço justo? Eu sempre faço essa pergunta e sempre é a mesma resposta. Diogo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E o nome disso é congruência. Então, legal você trazer isso, legal você ser uma pessoa saudável e vender um produto que é emagrecimento definitivo, que é trabalhar isso de forma saudável com as pessoas. Mas eu gostaria que você falasse assim, o que fez você ir para essa área? Além de você querer buscar essa coisa fitness, etc., você falou que queria buscar um propósito, um sentido maior. Mas por que essa área? Por que não outras áreas? Porque eu vivi isso a vida inteira, né? Eu era bailarina, né? E a bailarina tem que ser magra, né? Não tem como não ser. Mas quando eu fiz assim 19 anos, eu comecei a engordar. Aí eu vivia desesperada, porque eu tinha que emagrecer. Minha professora de balé nem olhava mais para mim, porque eu estava fora do meu peso, né? E a minha casa, minha mãe fazia muita torta, muito doce, porque ela dava festas de caridade e o que sobrava ficava na geladeira. Então eu tinha que conviver com aqueles doces muito gostosos e conseguir ficar magra. Então a vida inteira eu me dediquei a me cuidar. Aí eu sou vegetariana desde 19 anos de idade, me preocupava como que eu podia ser vegetariana e saudável, porque eu não queria ficar doente por causa disso. Então eu estudava, né? Nem era dessa época, não me preocupava profissionalmente com essa parte, mas para mim mesma eu estudava, li vários livros de nutrição naquela época. E aí eu emagrecia, poxa, eu casei magrérrima, entendeu? E depois engordava.
Aí eu emagrecia pro casamento do meu irmão, aí engordava de novo. Então eu vivi a vida inteira assim, né? Como quase todo mundo, uma sanfona, né? Você faz a dieta, emagrece, e logo depois engorda de novo. Aí eu falei, gente, mas isso não é possível. Então, por isso que eu me dediquei ao emagrecimento, porque eu queria resolver esse problema para mim. E como eu consegui resolver esse problema, né? Eu consegui entender que o problema era emocional e que não era só fazer a dieta que eu ia ficar magra, né? Eu tinha que resolver essa questão emocional. Então foi só depois que eu tive que encarar isso que eu percebi que isso faz parte do processo. E aí foi aí que eu percebi que eu tinha que trabalhar isso nas outras mulheres também, porque é muito importante fazer o processo completo, né? Emocional, mental e físico. Senão, vai engordar de novo. Não tem jeito. Exatamente. E é importante a gente entender o conceito de hábito, que é muito comum, às vezes, até as pessoas quererem procurar um coach ou quererem procurar um nutricionista, e é comum que você procure e tal, mas eu sempre falo que emagrecimento é um conjunto. E esse conjunto, ele é fundamental para que a coisa aconteça, principalmente para a mudança de hábito. Então, assim, eu já atendi muitas pessoas que têm dificuldade de emagrecer, e a dificuldade é: a pessoa começa hoje, se empolga na dieta, se inscreve na academia, paga 6 meses de academia. E vai uma semana. Exatamente. Eu já passei por isso, meu Deus do céu. Eu fechava plano de 6 meses. Gente, eu jogava muito dinheiro fora. Fazia plano de 6 meses, eu ia, sei lá. A primeira viagem que aparecia no meu caminho, quando eu voltava, eu já não ia mais pra academia. Exatamente. Era um horror. E o que eu percebo é que a galera faz promessa no dia 31 de do dezembro ano. e tal. E no fundo, quando a pessoa começa a executar, que ela vê a dificuldade que é. E aí eu vou falar de hábito e eu vou falar também para as pessoas que me seguem, que a maior parte das pessoas que me seguem querem trabalhar na área de desenvolvimento humano, querem trabalhar com terapia, com palestra ou com mentoria. E o que acontece nesse mercado, né? Vou fazer um paralelo aqui sobre emagrecimento para a gente falar de hábito. A maior parte das pessoas, ela não entende que precisa mudar o hábito. E mudar o hábito não é apenas você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você está com vontade. Mudar o hábito é você se adaptar para poder fazer as coisas que você não gosta. Que no caso do terapeuta, do mentor, é você se divulgar pela internet, é gravar um vídeo, é fazer uma live, é fazer um podcast como esse que eu estou fazendo aqui para poder divulgar o seu trabalho, é pegar o telefone e ligar para as pessoas e vender o seu trabalho e divulgar. Então o que eu estou falando aqui é mudança de hábito. É mudança de hábito, eu quero que vocês entendam que ela não precisa de 10 anos, mas ela também não consegue da noite para o dia ser executada. Então eu queria que você falasse um pouco dessa mudança de hábito, e aí dentro dessa mudança de hábito, você já trazer um pouco da tua metodologia, o que tem de diferente, e se existe um prazo, eu sei que de pessoa para pessoa isso vai mudar, mas se existe um prazo, pelo menos mediano, que seria plausível da pessoa emagrecer e se manter magra, né? Entendi. É muito interessante o que você está falando, aliás, é essencial. Porque nós temos os hábitos que a gente adquiriu na nossa família. A gente cresceu achando que aquela maneira de comer era a certa. Então, se você veio de uma família de obesos que comem muito, você acha que aquilo é o certo, né? Então, aquele hábito você incorporou na sua educação e você virou uma pessoa adulta e continua com aquele hábito. E é aquela mãe que diz que tem que comer tudo que está no prato, porque se não comer tudo, a criancinha pobre não vai comer, está sem comida, e aí você se sente culpado de deixar a comida no prato. Então, são muitos detalhezinhos que a gente incorpora. Aí você vê, tem aquele outro hábito de que, se é de graça, eu vou comer. Então, não importa o que você está comendo, só porque é de graça você vai comer. Gente, não é assim. Você tem que pensar o que está ali na tua frente, né? As pessoas oferecem muita coisa porque as empresas querem vender. Elas não estão preocupadas com a tua saúde, elas estão preocupadas com o faturamento delas.
Então, as pessoas têm que ter uma voz ativa em cima da própria vida e tomar a atitude de perceber que certos hábitos que ela tem desde a infância não são saudáveis. Às vezes é o tipo de comida. Eu já peguei cliente que jantava só aipim, macaxeira, né? Dependendo de onde você tá, mandioca, né? Era esse o jantar da pessoa, gente. Só coisa assim, não tinha uma proteína naquele prato. Nem uma carninha, nem um bifinho, nada. Nada. Aí eu falei, gente, não pode, você precisa se alimentar com uma forma completa, que te dê proteína, que te dê carboidrato, que te dê gordura saudável. Então, tem que saber compor o prato. Então, isso é uma mudança de hábito, né? Você não está acostumado a comer aquelas coisas, você tem que aprender a comer, porque se você não aprender a comer, não é só uma questão de engordar, é uma questão de saúde, né? Você está inflamando o seu intestino, está engordurando o seu fígado, está criando uma resistência insulínica, aí lá na frente não tem jeito de sair, né? Vai acabar com uma artrose, vai acabar com uma fibromialgia. Então, mudança de hábito é muito importante. A pessoa tem que estar envolvida nesse processo. Aí você falou, mas quanto tempo demora? Gente, teoricamente, 25 dias é o suficiente para você mudar um hábito desde que você realmente faça ele todo dia. Isso foi feito, inclusive, uma pesquisa de um astronauta, que eles fizeram isso em todos os astronautas, botaram eles todos de cabeça para baixo, e eles tinham que aprender a fazer tudo que eles faziam, mas de cabeça para baixo. Eles pensavam que esse teste ia irritar os astronautas, mas não irritou, porque eles aprenderam a ver o mundo de cabeça para baixo. Foi um novo hábito que eles criaram. Só que um dos astronautas, ele, no meio do processo, ele quebrou. E aí ele teve que começar de novo. Para ele adquirir o novo hábito, demorou mais de 25 dias. Então, se você quer mudar de hábito, você tem que mudar 25 dias corridos, não pode interromper, entendeu? Então, é comer novas coisas, é aprender de novas rotinas. Agora, tempo. Depende de cada organismo. Eu não posso ser assim injusta e falar todo mundo vai conseguir. Mas é possível, dependendo de como que tá o teu intestino, o teu fígado, se você seguir um processo legal de limpeza, de tratamento, você consegue perder 4 quilos por mês tranquilamente, até mais, tá? Se você fizer uma coisa bem feita, que realmente faça com que teu metabolismo acelere, faça com que você não tenha constipação. Gente, constipação é o fim do mundo para quem quer emagrecer. Então, tem que tratar isso. Então, é possível emagrecer rapidinho. Tem gente que promete até mais rápido, mas... Que bom que você conseguiu falar aí essa história do astronauta, para que as pessoas percebam que o ser humano se adapta. Mas ele se adapta desde que ele entre em ação e em movimento. Exato. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, nos casos que você já atendeu, quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades, falando de procrastinação, falando de pessoas que acham que é fácil demais, né? Eu queria que você trouxesse um pouco da tua experiência, por favor. Então, as maiores dificuldades que eu vejo são em relação a aprender, a ter tempo para aprender. A maioria das minhas clientes, que são empresárias, executivas, que têm uma vida assim muito ocupada, sempre acham que não vão ter tempo para emagrecer, porque acham que vai ter que dedicar um tempo enorme nisso. Mas não é isso. Se você já gasta seu tempo cozinhando ou pedindo para alguém cozinhar para você, tanto faz. O importante é que o tempo é o mesmo. Só que você vai ter que ter um pouco de tempo para aprender os novos hábitos. Isso aí é inevitável, porque se você hoje não sabe, você tem que entender. Mas não é um tempo absurdo. Você pode dar 10 minutos. Olha, se você fica no Instagram todo dia vendo um pouquinho de bate-papo de outras pessoas, dedica um pouquinho desse tempo
para aprender esses novos hábitos. Então, eu acho que a maior dificuldade que as pessoas apresentam é essa questão do tempo, de achar que não vai conseguir porque está muito ocupada. Mas eu já passei por isso e eu sei que a gente, mal ou bem, tem uma horinha que a gente fica lá fazendo alguma coisa que a gente diz que é para relaxar. Gente, relaxar pode ser aprendendo uma coisa nova, não precisa ser vendo BBB, assistindo o Instagram, né? Cada um tem a sua diversão, a sua forma de extravasar, e eu sempre que posso inspirar as pessoas com as histórias da nossa família, eu sempre inspiro, né? Então, assim, aqui a gente criou um hábito de cozinhar todos os dias. E as pessoas acham, às vezes, isso o cúmulo do absurdo. Cara, como é que eu vou cozinhar todos os dias? É óbvio que eu respeito as pessoas que muitas vezes têm que trabalhar fora de casa ou têm que ir, às vezes, numa distância muito grande para um trabalho. Eu super respeito. Só que se você está aqui me seguindo e você quer trabalhar como terapeuta, você quer trabalhar como mentor ou como coach, e você tem a oportunidade de trabalhar pela internet, eu diria que cozinhar, fazer sua própria comida, cara, é algo que vai te ajudar em todas as áreas da sua vida, inclusive na vida profissional. E eu sempre falo que as pessoas acham que eu tenho que demorar 2, 3 horas para fazer uma receita, porque esse é o hábito das pessoas que não cozinham. As pessoas que não sabem cozinhar, elas tiram um dia inteiro, ou uma tarde inteira, ou uma manhã inteira, para fazer um prato, para servir no almoço, no domingo, na Páscoa ou no Natal. Então, assim, isso daí é um hábito para quem não cozinha. Para quem gosta de cozinhar, que é o meu caso, o caso da minha esposa, a gente simplesmente deixa congelado algumas coisas, como por exemplo, a gente deixa o pimentão congelado, já cortado, a gente deixa a cebola congelada, e na hora de cozinhar, se você não for picar as coisas, né, ou se você for picar poucas coisas, você consegue de 15 a 20 minutos fazer um prato. E aquele prato é super saudável, você consegue ali se alimentar muito bem, você coloca uma proteína, um carboidrato, legumes, e cara, funciona. A maior parte dos dias eu faço tudo na mesma frigideira. Então eu coloco ali numa panela de ferro, eu coloco ali os legumes, eu coloco até a batata, eu coloco ela bem fininha, né, na própria frigideira, e coloco uma carne ali e viro o lado, acabou 15 minutos. Mas por que eu estou contando essa história? Porque eu não tinha esse hábito. Então, quando eu não tinha esse hábito, a verdade para mim era água fervendo e quente é difícil de ser feita. Esse era o meu hábito anterior. E o meu hábito anterior me levava a almoçar às 11 horas da noite. Então, se eu almoçava às 11 horas da noite, o meu desempenho ia ser bom no dia seguinte profissional? Não. O meu sono ia ser bom comendo uma proteína 11 horas da noite? Não. Então, quando eu passei a colocar mais valor no meu desempenho, nos meus sonhos, numa vida saudável para poder eu conseguir ter mais longevidade, aí eu mudei o hábito. Então, talvez você possa trazer agora os seus casos de sucesso do que movia essas pessoas, trazer o que move essas pessoas. Porque para uma pessoa que tem uma obesidade, às vezes, mórbida, é muito difícil para ela mudar de hábito. Então eu acredito que, assim como foi difícil para mim, possa ser difícil também para quem está assistindo aqui em casa. Inclusive, deixa aqui para mim um comentário se você tem dificuldade de mudar de hábito. Quem tem, escreve eu aqui, por favor, para poder você comentar aqui. Aproveite também para curtir aí, dar um joinha. É importante você dizer isso e é importante você estar aqui construindo comigo aqui esse podcast para que a gente dê continuidade sempre nesse trabalho. Então, Tânia, fale aí para o pessoal, por favor, essa questão da mudança de hábito, mas principalmente, o que leva essa pessoa a realmente mudar o hábito? Tem um propósito maior? Tem, sempre tem. Infelizmente, as pessoas esperam o limite do limite para tomar uma atitude, né? Então pode ser, às vezes, uma doença, uma propensão, foi ao médico e ele ameaçou, disse que ela está pré-diabética, ou então se sentiu mal numa situação, vamos dizer, de elasticidade. Tem gente que
tem vergonha, mas não consegue amarrar o sapato, entende? Então sempre tem uma coisa, uma situação que dispara a vontade, agora basta, não tem mais como continuar, né? Então, quando isso acontece, né? E como são pessoas que geralmente já tentaram, a maioria das minhas clientes já tentaram várias dietas, sempre chegam para mim dizendo, eu já tentei de tudo, eu preciso ver, sempre acham que tem que ter uma solução, já que tentaram várias dietas, já acham que o emocional vai resolver. O emocional vai ajudar demais, mas se você não toma uma atitude de mudança de hábito, não vai resolver, porque você vai continuar comendo coisas que estão te inflamando, né? E é interessante o que você falou, né, da alimentação. Eu dou para as minhas mentorandas, minhas alunas, eu dou cardápios, e são todos muito fáceis e muito gostosos. Até posto fotos lá no meu Instagram, porque é tudo feito no forno, rapidinho. Você joga lá vários temperos deliciosos, entendeu? Joga a proteína que você quiser, seja frango, seja peixe, né? Alguma coisa que você sabe que é saudável, né? Ou se você também é vegetariana, bota lá um tofu, ou uma lentilha, um grão de bico, e a gente mistura. Eu tenho várias receitas que eu dou para as minhas alunas e minhas clientes, para elas poderem realmente ter essa agilidade. Agora, se você não quer fazer todo dia, como o Diogo, que eu tiro o chapéu para pessoas assim, que eu acho assim, incrível. Eu, na minha casa também, a gente faz comida todo dia, mas eu sei que não é para todo mundo, mas dá para se organizar. É uma mudança de hábito, mas você pode sim fazer, tirar um domingo e se organizar para ter uma comida saudável durante a semana toda, e pode congelar, como ele falou que ele faz, né? Então, é uma questão de organização, e eu ajudo muito as minhas alunas, meus clientes, a fazer esse tipo de organização, porque isso que faz a diferença. Não é você ir numa consulta e sair de lá com uma lista de receitas, uma lista de tarefas, e aí você nunca mais volta para ninguém, nunca mais fala com ninguém e tem que se virar sozinha, né? Eu acompanho as minhas clientes semanalmente ou quinzenalmente para dar sugestões, para ajudar como que vai efetivamente mudar esse hábito, que é fundamental, realmente precisa. E eu sinto que agora é importante você falar um pouco do teu método, que é o método Gaia. Como é que ele se diferencia de outros métodos de emagrecimento? Como é que ele conjuga essa questão da dieta, da pessoa ter uma dieta, da pessoa ter uma alimentação saudável? Como é que ele conjuga questões emocionais ligadas ao emagrecimento? Me fala um pouco do método e os diferenciais, por favor, Tânia. Então, esse método eu desenvolvi, né, depois de ter juntado tanto conhecimento que eu tenho, para conseguir realmente fazer um processo em que as pessoas tenham um começo, meio e um fim. Na verdade, o fim nem existe, acaba o processo, mas aí a pessoa continua para a vida toda, né? E não é uma dieta que você vai e faz, e depois que acaba a dieta você fica perdida, não. No começo a gente trabalha todo o emocional, né, através da psicologia breve, da nova medicina. A gente encontra a origem emocional que causou aquela ânsia por comer demais. Às vezes pode ser uma sensação de abandono, uma sensação de ter passado fome na infância, ou pode ser até transgeracional também, tá? E isso, inclusive, passa quando você era feto, pelo sangue da mãe. Se a mãe passou por alguma dificuldade, aqueles hormônios foram para o bebê também. Então, causou um estresse no bebê. Então, a gente lida com aquilo, faz a ressignificação para acabar de vez com qualquer medo, ânsia, vontade que surge de forma emocional. Aí depois a gente trabalha a parte mental. Por quê? Porque a nossa mente engana a gente, né? Então vem aquela vozinha dizendo, como aquele brigadeiro tá tão gostoso, ele é o melhor que tem no mundo. Gente, a gente tem que saber lidar com essas vozes que aparecem, essas vozes negativas, né? Que estão querendo te boicotar, te sabotar.
Então você tá lá super empolgada com um determinado processo, tá seguindo bonitinho, aí você vai num aniversário e aí fica aquela mãe, aquela colega, aquela tia, não, você é só hoje, não vai ter problema. Como se aquele fosse o último dia da sua vida, como se nunca mais você fosse ver um doce na tua frente. Não é isso. É que você está dentro de um processo. Depois que acabar o processo, você vai poder comer doce de vez em quando, não é? As pessoas ficam achando que eu não quero entrar na dieta, que nunca mais vou poder comer doce. Não, vai poder comer doce, mas você vai aprender a comer doce de forma equilibrada, né? Dentro do seu tamanho, da sua altura, do seu peso, a quantidade necessária, sem ânsia. Aí depois a gente trabalhar essa parte mental, que eu uso algumas técnicas também para isso. Depois não, porque eu trabalho mais ou menos tudo junto, né? Aí a gente trabalha o corpo. O corpo é fundamental, é desinflamar o intestino, é limpar o fígado. Gente, a maioria das pessoas tem o fígado burro e não sabem disso. Aí daqui a pouco tem que operar a vesícula e acha que o problema é na vesícula, mas o problema não é na vesícula, o problema era no fígado que jogou para a vesícula. Então a gente precisa cuidar disso, cuidar da nossa da parte do pâncreas, né? Dessa resistência insulínica que foi causada por quê? Porque comeu demais por muitos e muitos anos. Aí chegou um ponto em que o corpo não reconhece mais a insulina. É a resistência insulínica. E aí aquele açúcar fica no sangue e a pessoa fica com excesso de insulina, né? E aí eu trabalho essa parte física, ensino também a parte de atividade física otimizada, que não é ficar na esteira meia hora. Gente, não é. É uma perda de tempo, ainda mais nós empresárias que não temos tempo, não adianta ficar meia hora correndo numa esteira. A gente tem que fazer atividades físicas que são rápidas, mas intensas, que fazem você mobilizar o seu metabolismo, fazer você criar músculo, porque precisa criar músculo, gente. A gente vai envelhecendo, vai perdendo músculo. Então tem que criar, não é para aumentar e virar forte, né? Tem muita mulher que fala, não vou fazer musculação porque eu vou parecer um homem. Gente, você vai fazer musculação e não vai mudar nada, porque você só está mantendo aquilo que o envelhecimento está tirando de você. Então você vai ficar igual. Tem que fazer, senão você enfraquece. A tendência é enfraquecer. Aí eu montei esse método Gaia e depois do final eu entrego o ciclo de Gaia, que é vamos dizer, a coisa mais importante do processo, que é adaptar a nossa vida feminina ao nosso ciclo hormonal. Então, cada semana do ciclo hormonal, a gente tem que saber o que é melhor para a gente, tanto na parte de alimentação, quanto na parte de estilo de vida, né? Porque no ciclo hormonal, a gente entende que cada fase a gente tem um nível hormonal diferente, né? Tem uma etapa que a gente tem muita progesterona, tem outra que a gente tem muito estrogênio, tem outra que não tem nenhum dos dois. Então nós somos mulheres diferentes em cada semana. E por isso que às vezes a gente está animado, quer falar com todo mundo, depois tem uma outra semana que a gente está introspectiva, está pensativa, tem outros dias que a gente não quer falar com ninguém, que a gente quer ficar sozinho. Isso é normal, porque isso é tudo baseado nos hormônios. E aí a gente tem uma alimentação que vai ajudar esse ciclo hormonal a funcionar melhor, a eliminar quando tem que eliminar o hormônio, a produzir quando tem que produzir o hormônio. E aí a gente aprende a conviver e a se respeitar. A não achar que a gente tem que ser igual aos homens, que são iguais o tempo todo, porque eles são do ciclo circadiano de 24 horas por dia, nós não somos. Nós temos um ciclo de 28 dias. E a gente tem que entender que isso é bom. A gente tem que respeitar a nossa intuição, nossa criatividade, todos os trunfos femininos, entendeu? Então, esse é o método Gaia. Aí a pessoa, depois de emagrecer, depois de aprender o ciclo de Gaia, ela sai do método aplicando esse ciclo pro resto da vida. E aí ela nunca vai engordar de novo.
Muito bom. E como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais do teu método? Fala o teu Instagram para o pessoal, por favor. Então, meu Instagram, eu vou confessar que é um pouco complicado, porque eu tenho dois Instagrams. Eu tive que abrir um novo, porque o meu velho, que se chama Viva Bem, underline Viva Melhor, o Instagram resolveu implicar comigo. Então, eu tenho esse, que você pode me seguir nele, mas eu abri um novo, que é pequenininho ainda está crescendo, eu abri esse ano, então ele ainda não está grande, que se chama Tânia Kligerman Viva Melhor. Eu posto as mesmas coisas, mas as lives eu estou fazendo no novo, né? Então eu vou deixar aqui para vocês o Instagram dela na descrição do vídeo, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Tânia. Tânia é nossa mentorada da Escola de Heróis. Ela vem avançando comigo na estrutura do lançamento que a gente faz com os nossos mentorados. A gente ajuda mentores, terapeutas, coaches, psicólogos a irem para a internet e conseguirem uma escala de faturamento maior. E eu quero que você deixe também um recado aqui com as pessoas que não conhecem o trabalho da Escola de Heróis, como que a nossa mentoria agregou para você e o que isso fez de diferença aí no seu trabalho, por favor. Olha, o Diogo é uma pessoa que tem uma visão fantástica de mercado, de posicionamento. Então, ele me ajudou demais a entender como que eu poderia melhorar o meu produto para que ele falasse com as pessoas da maneira em que as pessoas pudessem gostar do que eu ofereço, né? Então foi muito bom. Ele me ajudou a criar textos, me ajudou a escolher com quem eu vou falar. Ele dá muita atenção. É uma pessoa que tá do teu lado o tempo todo. Isso é super importante, né? Porque muitos mentores, eles criam uma distância que você fica sem apoio para trabalhar. E o Diogo não. O Diogo é uma pessoa assim, muito acessível, ele tá ali para te pegar na mão, para te ajudar naquilo que você realmente precisa e você se sente apoiado do lado dele, entendeu? Então eu super recomendo estar com ele. Eu acho que qualquer pessoa que esteja querendo melhorar sua maneira de ganhar clientes, melhorar seu produto, como que às vezes você está sem saber exatamente o que você tem que oferecer, porque o mundo da terapia é um mundo muito vasto, muito amplo, e ele ajuda você a focar naquele que você sabe melhor, naquele que você acha que você vai conseguir trabalhar. Então, maravilha. Escola de Heróis. Estamos juntos. Então é isso. Tânia, obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo aqui. Eu fico muito feliz de você ter evoluído tanto dentro da nossa mentoria e estar agora com esse método, impactando a vida de muitas mulheres aí. Deixa o recado final aí para o pessoal que quer emagrecer, por favor, Tânia, deixa uma mensagem. A mensagem para quem quer emagrecer é: chega de desculpa, bora emagrecer. É isso aí. Então, pessoal, obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu deixo aqui o link da Tânia, do Instagram dela, e também aproveito para convidar você para duas coisas. Primeiro, nós teremos um workshop onde eu farei sessões de constelações familiares e também falarei sobre como escalar o seu produto no digital, onde você vai ter ali acesso a várias ferramentas e técnicas para divulgar o seu trabalho pela internet. Se você quer ser um terapeuta, um mentor, um coach, um profissional de desenvolvimento humano, esse workshop é para você. Ele tem um preço simbólico e o link está aqui. É só você clicar, entrar e você vai ter acesso a esse workshop que vai ser maravilhoso. E segunda coisa, eu tenho para você uma sessão gratuita de direcionamento de carreira. Então é só você tocar no link aqui também. Você vai marcar a sua sessão gratuita, nós vamos fazer um diagnóstico do seu trabalho, de como é que você está hoje, e a gente vai fazer um plano para você se divulgar, para você crescer e para você impactar vidas como terapeuta ou mentor do novo milênio, ou mentora do novo milênio. Então é isso, estamos juntos aí. Mais uma vez, gratidão, Tânia. Muito obrigado pela sua participação.
e nós